Fala galera, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Hoje estaremos trazendo aí para vocês o nosso time principal e o time alternativo do canal. Antes de mais nada, peço a você que, se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Estamos com umas 150 pessoas. Deixe o seu like, comentem o que achar do vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e em grupos de WhatsApp, beleza? Então simbora pro vídeo. De mais nada, se você ainda não segue a nossa página, peço a vocês que sigam. Estamos rumo a 1.300 seguidores, falta um pouco. Vou deixar o link na descrição. Por lá a gente posta os nossos times, como foram na rodada, quadro de arbitragem, que isso aqui ajuda bastante, nosso top 3 e tudo, e fazemos votações dos times da galera pelos stories. Então quem nos segue, vou deixar o link aqui embaixo para vocês seguirem. Ajudem nós a bater essa meta lá. Também quero falar aí para vocês da nossa liga do canal. Quem ainda não participa, vou deixar o link também na descrição para vocês. Estamos aí com 19 participantes até o momento. O líder aí no total é o canal Oráculo do Cartola, depois Timão Marturano FC do Breno Marturano, e depois vem a gente aí em terceiro com 106 pontos. Fechou? Então vamos lá. Começando aqui pelo time principal, fizemos aí 47,64 pontos apenas. Considero uma pontuação boa, pois o foco foi valorização. Muitos jogadores foi bem, outros jogadores foram surpresas. Conseguimos valorizar. Nosso time de momento está montado. Vou estar vendendo aqui o time. E vamos começar aqui pelo gol pelas dicas. Estarei usando aí dois sites, Escala 10 e o Catimba, para mostrar para vocês. Pelo Escala 10 vamos estar mostrando aí agora os dados de cruzamentos para vocês. No gol, filtrei aqui defesas, pois SG sabemos que é raro alguns segurar, mas eu vou citar alguns goleiros para SGs e defesa. Mas vamos lá. Jogando fora de casa, o time que mais cede aí é América Mineiro e Corinthians. Depois Fluminense e São Paulo. Bom, dito isso aqui, ó, vamos filtrar aqui. Como sabemos, ainda o foco é a valorização. Temos boas opções. Primeira opção que eu deixo para vocês é Fernando Miguel, que custa aí 20,23 para quem tiver cartoleta. É uma excelente opção. Se a gente for olhar aqui, ó, ele precisa de todos os scouts. Ele precisa de 7,28, sim, é muito mais. Confio, pois pega um Cuiabá que não é lá essas coisas. Creio que não fura aí o SG do Atlético Goianiense. Ele se mantém aí o melhor time da campeonato invicto, que ainda não perdeu no campeonato. Lembrando que o Fernando Miguel tem 2 SGs, uma defesa de pênalti e 8 defesas concedidas. Outra opção que eu deixo para você aqui é Thiago Volpe, pois o time do Atlético Mineiro, como sabemos, chuta bastante. Então eu deixo como opção, pode ser aí uma excelente pedida. Ele aqui precisa de 6 pontos para começar a valorizar. Quem aí acredita que ele possa aí assegurar o SG e fazer as defesas, então recomendo que vocês escalem. Ele já tem um SG, uma defesa de pênalti também, 7 defesas difícil, costume, defesas e 2 faltas sofridas. Outra opção que eu deixo é Marcos Felipe do Fluminense, Santos do Atlético Paranaense. Marcos Felipe precisa de 6,4 para começar a valorizar. Santos precisa de 6,0 para 6,8 para começar a valorizar. Outra opção que eu deixo para vocês é Matheus Claus do Bahia. Pega um Inter aí que não vem bem, tomou 5-1 aí no último jogo contra o Fortaleza. Creio que vai vir para cima do Bahia, então vai ceder algumas defesas difíceis aí para ele. Outra opção que eu deixo aí como uma aposta, Cleiton do Bragantino. Pois se vemos aqui, ó, o Fluminense cedeu 7 defesas aí até o momento dos últimos 2 jogos. O Bragantino conquistou pouco, mas creio que nesse jogo aqui vai ser jogo de poucos gols e ambos os goleiros podem imitar.
Outro goleiro que eu deixo como opção para vocês aí seria o Marcelo Lomba, do Internacional, pois o Bahia também vai para frente querer ganhar mais um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, vai ser defesas para ambos os lados, só confio aí que ele possa segurar o SG ou possa aí pelo menos fazer algumas defesas, caso venha tomar algum gol. Precisa apenas de 3,32 para começar a valorizar. Matheus Cavicchioli, uma outra aposta aí, pois pega um Flamengo que é muito bem ofensivo, pode gerar defesa para ele. Outra opção que eu deixo como aposta para vocês também, Richard do Ceará, pois se vemos aqui, a Chapecoense cede 5 defesas difíceis jogando em casa e o Ceará conquista 3. Pois creio que aqui vai ser gol para ambos os lados, então por isso deixo ele como uma aposta para vocês. Outra opção viável, mesmo sendo clássico, é Jailson do Palmeiras, pois o Corinthians cede ainda junto com o América 8 defesas para os goleiros adversários. Ao contrário, Palmeiras já cede 6, mas eu não indico o Cássio para essa rodada. Prefiro mais, se fosse escalar esse jogo, o Jailson. Mesmo tendo o retrospecto dele, creio que ele ainda possa fazer alguma coisa e pode valorizar, pois precisa de 2,7 apenas nessa terceira rodada. Outra aposta que eu deixo para vocês é Walter do Cuiabá, pois o Atlético Goianiense cede 4, mas o Cuiabá também conquista 4. Creio que pode sair gols ou goleadas aí, ou para o Atlético Goianiense ou para o Cuiabá. O Cuiabá no último jogo fez aí um estrago, conseguiu segurar algumas bolas em campo, deu um pouco de trabalho, então eu creio que pode sair gol para ambos os lados aqui, como também pode ser um jogo no 0 a 0. E os goleiros podem imitar, tanto o Fernando Miguel quanto o Walter do Cuiabá. Tiepo também vale como uma boa opção nessa rodada contra o Ceará, pois assim como o Cuiabá a Chapecoense cede 5, o Ceará também cede e a Chape conquista mais defesa do que o próprio Richard, então eu creio que eles se tornam uma alternativa muito boa e barata para quem não tem cartoleta. Maílson também é uma excelente pedida, mesmo sendo contra o Fortaleza, pois o Fortaleza em casa cede 8 defesas difíceis junto com o Bragantino. Mesmo o Sport conseguindo poucas, creio que aí o Maílson tem de aparecer, e assim também como o Marcos Felipe aqui do Fluminense, como eu dei a dica anteriormente. E parou por aí. Dito isso, aqui no nosso time principal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vai Fernando Miguel no gol, e o nosso reserva será o Marcos Felipe do Fluminense. Sei aqui que talvez não haja troca, pois creio que ambos jogam, mas vou manter dessa maneira aqui, pois eu confio no SG do Atlético Goianiense. E aqui na reserva confio também no Fluminense por ter aí uns Bragantino ceder 8, ser um time que chuta bastante. E o Atlético Goianiense pode aí segurar defesas, pois o Cuiabá vai querer chutar, pois vai querer vencer no campeonato, ainda não venceu. Então eu creio que vai ser um jogo aí bem equilibrado. Vamos aqui para a lateral. Filtrar aqui preço mesmo. E aqui no escala 10 colocar os dois laterais, quanto lateral esquerdo quanto lateral direito. Vamos começar aqui pelos laterais esquerdos. Não, vamos filtrar todos mesmo e vamos aqui. Bom, laterais aqui, vamos filtrar aqui desarmes lateral. Como vemos aqui, fora de casa, os times que mais cedem desarmes para as laterais são o Corinthians, que cedeu 17, Fluminense 16 desarmes e Atlético Goianiense 14 desarmes. Em casa, quem conquista mais é Bragantino, então você vê aqui que bate. Caso você queira escalar algum lateral do Bragantino, é uma excelente opção. O do Bahia, creio que aí pode ser um jogo de ou vitória para um dos lados, ou um jogo de 1 a 1 ou 0 a 0. Então creio que aqui os jogadores possam fazer desarme, pois o Inter vai querer vencer e o Bahia também. Então aí se torna uma boa os laterais do Bahia. Outras opções de laterais que eu deixo aqui para vocês jogando em casa seria o do Cuiabá, João Lucas e o outro lateral ali. E do Palmeiras também eu deixo como opção jogando dentro de casa.
Os times que jogam em casa que cedem mais é Bahia e o Fortaleza, junto com o Cuiabá e a Chapecoense. E quem conquista mais jogando fora é os do São Paulo, Sport e Atlético Goianiense. Dito isso, vamos aqui olhar pela forma de valorização e a pontuação que eles precisam para mudar. Vamos herdar isso para cá, isso. Primeira opção que eu deixo para vocês, pessoal, Natanael. É uma excelente opção, pode estar um pouco caro, quem tiver cartoleta pode escalar. Precisa de 6,96, mas eu creio que aqui, pelo que mesmo, o Cuiabá cede desarmes e pode ser um jogo aí parelho de 0-0, ou pode sair o gol para ambos os lados. Reinaldo pode ser uma boa, pois é batedor de pênalti aí do São Paulo. Vai que ocorre aí de ter algum pênalti para o São Paulo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Como sabemos aí, a defesa ainda do Galo não é muito confiável, né? Fábio Santos foi bem na rodada passada, fez aí seu gol de pênalti. Pode ser uma boa também. Mesmo o Palmeiras aqui cedendo pouco, creio que pode sair alguns desarmes para ele, ou o próprio pênalti. Luan Cândido foi muito bem na última, teve aí seu gol. Precisa de 5,60 para valorizar. Eu indico para essa rodada, é uma excelente opção. Dudu e Igor Kairos também excelentes opções aí de desarmes para lateral, precisando de 5,16 um e 4,31 outro para valorizar. Fagner pode ser uma boa também. Aderlan do Bragantino pode ser uma boa, assim como Matheus Bahia do Bahia pode ser uma boa, precisa de 4,6 e o Aderlan de 3,95. Léo do São Paulo pode ser uma excelente opção, 2,93. Guilherme Arana, quem aí joga muito bem, bate pênalti às vezes, joga avançado no time do Galo, precisa de 6,5. Quem confia que ele possa fazer gol, desarmes ou assistência, indico também para essa rodada, mesmo sendo um São Paulo que irão enfrentar. Igor Vinícius é uma excelente opção, precisa de 3,9, não jogou a última rodada. Guga, assim como Arana, pode ser uma boa. Felipe Jonathan precisa de 3 pontos contra um Juventude, que eu vejo que o Santos é favorito, pode ser uma excelente opção. Júnior Tavares pode ser uma boa também. Saraiva pode ser uma boa, tá voltando agora, tem 5 desarmes e uma falta sofrida apenas. Precisa de 3,13, pouco e é barato. Caso quem tiver cartoleta e queira escalar algum lateral do Inter, é uma excelente opção também, assim como o Moisés. Pois se olharmos aqui, ó, o Bahia cede 12 e o Inter conquista 9. Então assim, as chances de desarmes para as laterais vai ser muito grande. Então Saraiva e Moisés pode ser uma excelente opção. Bussanello da Chapecoense teve seu gol aí na última rodada, pega um Ceará que cede aqui, ó, cede 8 e a Chape conquista 6, pode ser uma boa opção. Felipe Luiz aí do Flamengo, quem acredita aí no SG do Flamengo, pode ser uma excelente opção, precisa de 3,52, não jogou o último jogo. Bruno Cortes pode ser aí uma boa aposta, diferenciadas contra o Atlético Paranaense, não jogou também seu último jogo, precisa de 4,9. Aqui vemos que o São Sport cede 7 e o Fortaleza não conquista muitos, mas quem acredita pode ser uma boa e o Tinga. Kelvin do Atlético Paranaense pode ser uma boa aposta para diferenciar aí, precisa de 2,32 para começar a valorizar nessa rodada. Moisés do Internacional pode ser uma excelente opção aí para essa rodada, pessoal. Bom, vamos filtrar aqui só uma coisa, isso. Agora sim. Victor Luiz do Palmeiras pode ser uma excelente opção contra o Corinthians, pois o Corinthians cede bastante desarmes aí para laterais. Bruno Pacheco, assim como o outro lateral, pode ser uma boa, pois a Chape cede 10 desarmes para laterais. Marlon contra o Flamengo aí, que é bem ofensivo, tem chance de fazer desarmes. Pode ser aí uma excelente opção para uma peça alternativa, caso você não tenha cartoletas. Assim como o Renan Guedes, o Matheus Bahia, ambos laterais são uma excelente opção, pois o Inter cede bastante ali. Mateuzinho, para quem não acredita aí no Felipe Luiz, pode ser uma boa também, precisa de 3,75, vai jogar o seu primeiro jogo. Rainer do Sport pode ser uma boa,
pois a Fortaleza cede aí 10 e o Sport conquista 10, então tem grande chance de fazer desarme. O Wendel pode ser uma boa, assim como o João Lucas, para desarmes, pois o Atlético Goianiense cede 14 desarmes ao todo. Matheus Ribeiro, assim como o Bussanello, pode ser uma boa para desarmes. Pará pode ser uma boa contra a Juventude, quanto para SG quanto para desarme. E para quem não tem cartoleta, literalmente, pessoal, Buiú do Ceará pode ser uma boa. Para essa rodada também precisa de 0,91 e eu paro por aqui, pois o Alisson não vejo muito favoritismo nele. E uma peça alternativa ao Marlon seria o Diego Ferreira, que precisa de 0,75 contra um Flamengo bem ofensivo que possa ter chance de fazer desarmes. Dito isso, os nossos laterais vão ser aqui, deixa eu filtrar aqui, vai ser Léo do São Paulo e Renan Guedes do Bahia. Vou apostar nos desarmes, creio que ambos não posso, se não seguram a SG, mas vou estar apostando neles para essa rodada. Creio que eles podem me dar pontos e valorizar, que é o importante também, mas vamos assim até o momento nas nossas laterais com Léo, Renan Guedes e o Fernando Miguel no gol. Vamos aqui para a zaga, filtrar aqui. Zagueiros, vamos manter em desarme, pois SG é raro. Últimas 2 partidas. Vamos aqui pelo escala 10 filtrar os zagueiros. Vamos aqui filtrar valorização. Não, aqui é variação. Valorização. Isso. Aqui, filtrar aqui os piores na última. E vamos lá. Na zaga, os times que jogam fora que mais cedem desarmes são o Atlético Goianiense, Fluminense, depois aqui Inter, Atlético Paranaense e Juventude. E quem conquista mais jogando dentro de casa são Palmeiras, Santos, Fortaleza e Bragantino. Então assim, vejam que aqui é bem equilibrado, mas jogadores do Fortaleza, do Bragantino, Atlético Goianiense, Fluminense, Palmeiras e Santos pode ser uma excelente opção para essa rodada. Jogando fora de casa, quem conquista mais é o São Paulo, Sport e o Inter conquistam mais. Quem mais cede aí para zagueiro adversário jogando fora é o Atlético Mineiro, por ser também um time bem ofensivo, Bahia, Fortaleza e a Chapecoense e o próprio aqui Flamengo também. Se viermos aqui para valorizar, vamos por preços aqui. Não. Aqui. Lucas Claro do Fluminense pode ser uma excelente opção, precisa de 4,95 para começar a valorizar. Pega um Bragantino que cede pouco, mas creio que tem chances aí ou de segurar esse giro até fazer um gol ou desarmes também, que é o foco. O Ilharão, para quem acredita aí no SG do Flamengo, pode ser uma boa, apesar do América Mineiro não ceder muito. Creio que ele pode ser aí uma excelente opção nessa rodada. Kahneman pode ser uma boa aposta, não acredito muito, vai jogar o seu primeiro jogo, precisa de muito para valorizar. E o foco nessa terceira rodada ainda se mantém na valorização. Você pode mesclar como vocês têm cartoletas, como vai ser o meu próprio time ali que vocês vão ver. Vocês podem mesclar colocando jogadores caros e baratos, quanto para valorizar e pontuar. Nino, uma peça alternativa ao Lucas Claro, pode ser uma excelente opção, precisa de 5,61. Miranda do São Paulo tem 6 desarmes aí já pela equipe paulista. Pelo Campeonato Brasileiro, precisa de 4,19, pode ser uma boa, pois o Galo cede bastante, como a gente viu aqui, cede 9 ao todo e o São Paulo também conquista 9 desarmes pela zaga. Éder do Atlético Goianiense pode ser uma excelente opção, precisa de 5,27, mas o Cuiabá cede pouco. Mas vemos aí que o Atlético Goianiense vem tendo um ótimo potencial nesse começo de temporada. Atlético Goianiense, Thiago Heleno pode ser uma boa alternativa aí para você que queira apostar aí na vitória ou no SG do Atlético Paranaense, precisa de 4,77, pode ser uma boa. Pedro Jeromel, uma aposta alternativa aí ao Kahneman, que precisa de mais, o Jeromel precisa de pouco, mas sabemos do potencial dele, apesar de que o Atlético Paranaense cede 5 e o Grêmio conquistou só 1 até agora jogando em casa, mas creio que o Pedro Jeromel tem um ótimo desempenho para essa rodada.
Bruno Alves pode ser uma boa alternativa aí ao Miranda, precisa de 3,59 para começar a valorização. Pedro Henrique do Atlético Paranaense, outra alternativa ao Thiago Heleno, precisa de 4,90 para começar a valorizar, é uma boa também. Da zaga do Galo, eu indico como uma aposta diferenciada para quem queira. Hever precisa de 4,40. Victor Cuesta pode ser uma boa, pois sabemos que ano passado ele foi meio balanceado, mas desarmava. Precisa de 4,10 e tá barato do que começou esse ano. Pode ser uma boa aí alternativa para vocês que queiram escalar algum zagueiro do Internacional. Outra opção que eu deixo que fez gol aí na última do Fortaleza, o Tite, para gol, desarme e até o próprio SG. Para o Fortaleza eu creio que pode ser viável. Conde do Bahia, para quem acredita aí no SG, pode ser uma boa. Precisa de 2,85, tem chances de fazer desarme, pois o Inter vai para cima e precisa ganhar, assim também como o Bahia quer ganhar em casa e não quer perder. Léo Ortiz e Natan, aqui vemos que está provável os dois aqui, né? Léo Ortiz precisa de 2,80 e o Natan de 2,76. Quem quiser e acredita aí nos desarmes ou até próprio gol contra gols nas zagas contra o Fluminense, pode ser uma excelente opção também que eu deixo para vocês. Nathan Silva, outro zagueiro do Atlético Goianiense, também pode ser uma excelente opção. Se vermos aqui, o Palmeiras cede 5, o Corinthians conquista poucos pela zaga, mas quem quiser fazer uma aposta aí no Corinthians pode ser uma boa. O João Vitor e o Gil. Paulão do Cuiabá pode ser uma excelente opção como uma aposta diferenciada aí para você que quer diferenciar nos seus times, valorizar também. O Atlético Goianiense cede 7 e o Cuiabá conquista 4. E o Paulão joga muito bem, fez um desarme apenas, 7 passes incompletos e uma falta cometida, mas creio que ele tem potencial de desarmar bastante nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Outra opção que eu deixo é Sabino do Sport, jogou muito bem ano passado na equipe do Curitiba, como sabemos. Teve um excelente desempenho como desarme, como gols, e precisa de 2,12. E se vermos aqui, o Fortaleza cede 6 e o Sport conquista 7. Então eu creio que ele se torna uma excelente opção para essa terceira rodada. Outra opção que eu deixo é o do Santos, o Luan Pérez, assim como o Luiz Felipe. Luan Pérez precisa de 1,78 para começar a valorizar. Luiz Felipe, precisa de 2,7 para começar a valorizar. Creio que ambos têm potencial, pois o Juventude, aqui ó, basicamente, o Juventude cedeu 5 desarmes e o Santos conquistou 8. Então eu creio que tem potencial sim nesse jogo. Qualquer um dos dois, se caso vocês quiserem até dobrar, pode ser uma excelente opção. O Palmeiras conquista bastante, o Corinthians cede pouco, mas eu creio que o Luan tem potencial também nessa rodada, assim como o Renan. Renan precisa de 1,84 e o Luan de 2,11. Creio que eles têm potencial de manter isso para te trazer uma valorização excelente para essa rodada. Luiz Otávio, caso quiser, jogou muito bem na última rodada, vale como uma aposta diferenciada. Marlon, alternativa ao Paulão, pode ser uma boa também contra o Atlético Goianiense. Aqui, Anderson Jesus, deixo como alternativa aí para desarme somente. Não creio que o América segure o SG, mas se segurar também vai ir bem. Precisa de 1,29. Vitor Mendes precisa de 1,25. Pega o Santos. Creio que tem chance de desarme, pois vai jogar um time ofensivo do Santos, assim esperamos. Então vai poder ceder alguns desarmes aí para os zagueiros do Juventude. Apesar de o Santos ceder uma só, eu creio que tem potencial também o zagueiro Vitor Mendes e Rafael Foster do Juventude. Rafael Thierry, alternativa ao Sabino, pode ser uma excelente opção também contra o Fortaleza. Gabriel, aqui para baixo, pessoal, somente aqui Eduardo Bauerman, alternativa lá ao Anderson Jesus, em questões dos desarmes, que eu creio que o Flamengo cede aqui em torno de 6, o América conquista pouco, mas eu creio que os dois zagueiros têm potencial de desarmar nesse jogo. Mas dito isso, os nossos zagueiros vão ser, deixa eu só dar uma olhada aqui, Luan Pérez é o nosso primeiro zagueiro, e o nosso segundo, pessoal, vai ser aqui
Deixa eu dar uma olhada. Acho que sim. Rafael Thierry do Sport para essa rodada também. Vou confiar aí nos desarmes. Não creio no SG, mas eu creio que ele possa trazer aí alguns desarmes para nossa defesa para essa rodada. Dito isso, vamos aqui para os meias. Iago Pikachu vem jogando muito bem, já vejo ele como uma excelente opção para essa rodada também. Vamos filtrar aqui em desarmes primeiro, depois vamos ver em relação aos gols que os meias sofrem e dão também como alternativa. Vamos filtrar aqui no escala 10. Meia. Vamos por volante primeiro, aí depois vamos filtrar nos meias. Bom, para volante, bom que eu deixo para vocês para essa rodada. Edenilson, excelente na última rodada, precisa de 6,62 se você crê que ele tem potencial. É batedor de pênalti do Internacional, se eu não me engano. Caso eu esteja errado, deixe aí nos comentários, por favor. Lindoso pode ser uma boa alternativa aí ao Edenilson, precisa de 4,7. Christian tem potencial contra o Grêmio, precisa de pouco para valorizar 4,32. Se virmos aqui, ó, jogando em fora de casa, quem mais cede? Internacional, Sport, Atlético Goianiense, Corinthians novamente e América Mineiro. Quem conquista mais dentro de casa? Fortaleza, Cuiabá, Atlético Mineiro, Palmeiras. Então assim, você vê que peças do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Santos também, Bahia, Fortaleza, Chape e Cuiabá pode ser uma boa equipe para você estar escalando no seu time, tanto para desarme quanto para o próprio fazer gols, assistências e tudo mais. Jogando dentro de casa, quem mais cede é o Santos, depois Atlético Mineiro, por ser um time bem ofensivo, assim como o Santos também. Bragantino e Cuiabá cedem 17, desarmes aí para meio campista. São Paulo cede 16 também. E quem conquista mais jogando fora de casa é o Corinthians, depois Ceará, Atlético Goianiense e América Mineiro, Sport, Fluminense e Internacional. Bom, voltamos aqui para volante. Christian pode ser uma boa. Zarate, creio que pode ser uma excelente opção, precisa de 4,26, como vimos aqui. O Galo cede bastante, mas o São Paulo também cede, então eu creio que ele tem potencial sim também para fazer desarmes, pontuar, até fazer gol ou assistência. Maicon, quem acredita aí, é o primeiro jogo dele, precisa de 6,52 contra um Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense cede 8 para meio campista em relação a desarmes. Iago Felipe pode ser uma excelente opção, ótimo desarmador aí pelo Fluminense. Vimos aqui que o Bragantino cede 17 desarmes para meio campo, então pode ser uma excelente opção. Jair, uma peça alternativa ao Zarate, pode ser uma excelente opção também, precisa de 2,78. Gabriel e Cantillo do Corinthians pode ser uma excelente opção, pois o Palmeiras cede 14 e o Corinthians conquista 29 pelo meio campo, então eu creio que esses dois têm potencial de desarme sim. Um precisa de 2,62 e outro 2,26, bem baratinho para começarem a valorizar. Então eu creio que ambos têm potencial também nessa rodada. Outro que tem potencial, que vai ser pouco visado, será Marlon Freitas do Atlético Goianiense, tem 7 desarmes. O Cuiabá, como vimos, cede 17 desarmes para meio campo e o Atlético Goianiense conquista 17, então eu creio que ele tem potencial também. Felipe do Fortaleza, ano passado era monstro, bateu alguns pênaltis, era ótimo em desarme, finalizações, fazia até gol, precisa de 1,88. O Sport cede aí 20 desarmes para laterais, para meio campista, e o Fortaleza conquista 26, então você vê que o Felipe é uma excelente opção. Marcão do Sport também é outra peça ótima para a rodada também, caso você queira diferenciar e fazer uma aposta aí no Sport, pode ser uma excelente opção, pois o Fortaleza cede 12 e o Sport 14, então eu creio que tem potencial sim também de desarmes.
Lisieiro pode ser uma boa aposta aí, é o segundo jogo dele, precisa de 4 pontos para valorizar contra o Galo. O Galo cede ao todo 19 desarmes para meio campo, então eu creio que ele tem potencial. Alan, alternativa aos outros dois do Galo, pode ser uma excelente opção também. William Maranhão, assim como o Marlon Freitas, tem ótimo desarmes, tem tudo para ir bem nessa rodada. Alisson dos Santos também eu deixo como uma excelente opção. E paro por aqui. Não vejo mais outras opções para vocês. Bom, dito isso aqui, vamos filtrar aqui. Bom, na verdade vamos aqui para ver por gols, isso, mas antes vamos aqui para meia. Fecha aqui o volante. Filtra, vamos lá. Para meio campo aqui, vamos filtrar por preço, né? Ok. Desarme, já vimos bastante. Vou falar algumas peças aqui para vocês de meio campo que pode ser uma excelente opção para desarme e gol. Iago Pikachu pode ser uma excelente opção tanto para gol quanto para desarme. Vem muito bem aí nos últimos 2 jogos. Fez gol, 2 gols pelo Atlético Mineiro contra o Atlético Mineiro. Fez um gol aí no último jogo também. Então assim se torna uma excelente opção, assim também como o Tassiano e Vinícius do Ceará. O Vinícius precisa de 7.81, mas se virmos aqui, vamos pôr em desarmes mesmo. Chape cede 7 e o Ceará conquista 18. E em gols, o Ceará tomou 1 gol apenas de meio campo e o Ceará já fez 2 gols, então eu creio que assim Vina tem um ótimo potencial. Evangelista e Claudinho tem chances aí de fazer gol pelo Fluminense, apesar de o Fluminense não ceder. Creio que eles podem ter potencial quanto para gol, quanto também para desarmes, que vemos aqui que o Fluminense cede 7 desarmes para meio campistas. Se formos aqui, Fernando Sobral é uma excelente opção para desarme. Nath Fernandes, caso quem queira aí precise de 5,43, pode ser uma excelente opção. Jean Mota do Santos é uma excelente opção também para essa rodada. João Paulo do Atlético Goianiense também pode ser uma excelente opção. Os meio-campistas do Palmeiras eu estou deixando um pouco de lado por ser clássico. Ainda não fizeram gol, não tem assim desarmes ainda para falar também. Em relação aos desarmes, Corinthians cede bastante, como vimos. Creio que eles têm potencial, quanto o Gustavo Scarpa quanto o Veiga. PP, uma excelente opção também. Gabriel Teixeira vem jogando muito bem. Tem seu gol, tem desarmes também, tem tudo um potencial contra o Bragantino, que eu creio que pode ter chances aí também, ou de gol, ou de dar mais uma assistência, dar uma assistência nesse jogo. Wesley pode ser uma excelente opção. Matheus Vargas do Fortaleza é uma excelente opção, precisa de 3,34. Lucas Crispim também do Fortaleza precisa de 3,96, pode ser aí uma excelente opção também para essa rodada. Patrick e Diego pode ser aí uma boa, pois o América Mineiro vem mal e eu creio que aí o Diego pode estar fazendo desarmes ou até gol ou assistência. João Paulo, Chico e Guilherme Cartilho do Juventude têm ótimos potenciais para ir bem. Santos cede 3 gols aí para meio campo e o Juventude conquistou 1 apenas. Em desarmes o Santos cedeu 20 e o Juventude conquistou 15. Então eu creio que assim eles têm ótimos potenciais. Gabriel Piranha é uma excelente opção também. E o alternativa aos outros pode ser uma excelente opção. Gabriel Sara também pode ser uma boa, precisa de 2,81. Como vimos, o Galo cede aí desarme, pode ter potencial para assistência ou gol também. Rodriguinho pode ser uma excelente opção. Ale vem jogando muito bem, pode ser uma boa alternativa aí para você que tem pouca cartoleta e tem ótimo potencial para ir bem. Se vermos aqui em desarmes, o Flamengo cede 16 e o América conquista 15, então eu creio que ele tem ótimo potencial, assim como o Juninho. Rony do Corinthians pode ser uma excelente opção, precisa de um 80 e é bem baratinho, pode ser uma excelente opção também. Rony é uma excelente opção contra o Ceará. O Ceará cede 9 e a Chape já conquistou 15 em desarmes. Em gols, o Ceará cede 1 para gols para meio campista, então assim pode ser uma boa, pode aparecer bem. Auremir e a Rafael Gava pode ser uma boa alternativa como aposta aí para essa rodada.
Martinelli pode ser também uma excelente opção. Lima também e Zé Ricardo também pode ser uma excelente opção. Bom, dito isso, os nossos meios serão aqui. Deixa eu filtrar. Jean Mota. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Isso. Cadê aqui? PP do Cuiabá. E Castilho do Juventude. Na reserva aqui, vamos colocar. Cadê? Marlon Freitas vai ser minha reserva. E é isso. Por enquanto os nossos meios vão ser esse. Vamos aqui pro ataque. Não vou atrasar muito, pois temos aí o time para mostrar ainda o time alternativo já montado para vocês. Mas vamos aqui pro ataque rapidamente. Isso, cadê? Sobe aqui. Bom, vamos lá. Hulk é uma excelente opção, assim como Bruno Henrique e Marinho. Ambos são caros. Quem tiver cartoleta, eu recomendo esse trio de ataque. Um precisa de 8.62. Bruno Henrique precisa de 10.70. Marinho precisa de 7.21. É uma excelente opção por ter adversários que devem sofrer gols. Ítalo e Arthur é uma excelente opção também pelo Bragantino. Gilberto do Bahia pode ser aí uma excelente opção se filtrarmos aqui atacantes, gols. O Inter ainda não cedeu gols, mas o Inter cedeu 3 gols, minto, e o Bahia já conquistou 2 com atacantes. Então eu creio que o Gilberto tem potencial, precisa de 7.55. Robson do Fortaleza pode ser uma boa contra o Sport. Em gols o Sport já cedeu 1 e o Fortaleza conquistou 2. Matheus Peixoto pode ser uma alternativa no ataque, caso você queira fazer uma aposta aí em gols. O Santos não cedeu nenhum gol aqui para os atacantes adversários, mas o Juventude já conquistou um jogando fora de casa, então ele tem potencial sim. Rossi do Bahia pode ser uma boa alternativa aí ao Gilberto. Zé Roberto do Atlético Goianiense pode ser uma excelente opção contra o Cuiabá, que vem mal, tem chance de gols, assistência e tudo mais. Ferreirinha vale a aposta quem queira contra o Atlético Paranaense. Apesar de o Atlético Paranaense não ceder nada, creio que o Grêmio tem potencial de gols nessa rodada também. Capixaba, alternativa aí ao Matheus Peixoto, pode ser uma excelente opção. Luciano tem tudo aí para fazer gol, desarmes, assistência e tudo mais. Precisa de 5,32, pode ser uma excelente opção. Tyson pode ser uma excelente opção se jogar contra o Bahia, tem tudo para ir bem, precisa de 7,83, mas se ele fizer aí uns 2 gols, assistência, 1 e 1 gol e manter, pode se tornar uma boa opção e vai valorizar um pouquinho, mas vai valorizar bem. Luiz Adriano aí no clássico pode ser uma excelente opção, precisa de 5,7. Saulo Mineiro pode ser uma excelente opção, precisa de 3,31. David, alternativa ao Robert, pode ser uma boa. Caio Paulista vem muito bem, vou indicar ele. Até assim eu ver que ele não tem mais potencial, mas até o momento o garoto vem muito bem, precisa de 3,1. Apenas contra um Bragantino que cede aqui gols, cede 2 gols. O Fluminense não conquistou nenhum fora ainda, mas creio que ele tem potencial. Já tem 8 desarmes, uma finalização defendida, 2 faltas, finalizações feitas e 3 faltas sofridas. E tem tudo para ir bem, custa 8,97 também e é bem baratinho. Rony e o Wesley, jogou muito bem aí o Wesley, fez 2 gols na última rodada. Precisa de 5,15, tem um ótimo potencial. É um clássico, mas eu creio que ele tem potencial de gol, assim também como o Rony. Uma peça aí que pode ser aí uma boa aposta seria Fred para essa rodada. Vejo o Caio Jorge como uma excelente opção. Coelho, alternativa ao Ítalo e o Arthur, pode ser uma excelente opção. Também precisa de 3,98. Renato Kaiser tem aí os seus potenciais, pode ter chance de fazer gol, precisa de 3,48. Também deixo como opção para vocês. Cleison do Cuiabá pode ser uma excelente opção, precisa de 2,53. Os atacantes do América Mineiro, quem crê que pode ocorrer gols ou desarmes, pode ser uma excelente opção. Ambos, os 3 são baratos.
Marcos Guilherme, alternativa aí ao Marinho, ou quem quiser dobrar, pode ser uma excelente opção, ou triplicar Kaiser, Marinho e Marcos Guilherme, fazer essa aposta maluca pode ser uma excelente opção também. João Rojas do São Paulo, alternativa ao Luciano, pode ser uma excelente opção. Vitinho também eu vejo que tem potencial nesse jogo, pode ser uma boa, tanto para desarmes, assistência e gols. Caio Vidal, alternativa ao Thailson, creio que tem potencial, pode ser uma excelente opção aí contra o Bahia. Paulo Mocelin, Marquinhos também creio que tem potencial, ambos podem ir aí muito bem. Anselmo Ramon é uma excelente opção para essa rodada, fiquei na dúvida aqui nele. Pega aí um Ceará, mas se viermos olhar que o Ceará já cedeu 3, mesmo o Chape não conseguindo, eu creio que o Anselmo Ramon tem potencial. Ao contrário da Chape, que já cedeu 5 e o Ceará conquista 2. Então vemos que os atacantes do Ceará, quanto os da Chapecoense, pode ser uma excelente opção. Yuri Alberto aí pode ser uma boa também, precisa de 1,23 para começar a valorizar. E é isso, pessoal, para atacante não tem assim, tem várias opções para se estar colocando aí nessa rodada, né? Vamos colocar aqui, não tem como deixar de fora, ao meu ver, Marinho, e vou com Hulk também. E a nossa terceira peça será aqui, fiquei bem na dúvida, como eu disse para vocês, mas eu vou apostar aqui no Ceará, no Saulo Mineiro para essa rodada. Poderia ir com ali o Viseu, mas preferi nesse time aqui com o Saulo Mineiro, porque no alternativo vou estar colocando talvez ali o Viseu também. Na reservas, nosso reserva aqui vai ser Anselmo Ramon, porque eu creio que tem potencial nesse jogo. Nosso reserva aqui será Eduardo Bauerman, do América Mineiro, para questões em desarmes. E na lateral aqui o nosso reserva será... Cadê? Isso. Rainer do Sport, pois eu creio que ele pode fazer aí alguns desarmes nesse jogo contra... Quem é mesmo? Perdão, contra o Fortaleza. Nosso técnico poderia ser Jair Ventura, mas vamos filtrar aqui em pontuação agora média, pontuação total, atacante, técnico, pontuação média na verdade. Quem cede mais pontuações aí para técnico jogando fora de casa é o Internacional, São Paulo, depois América Mineiro e Juventude e Corinthians. Quem conquista mais é Bragantino e Fortaleza, depois aí Bahia. Então eu creio que tem potencial aí esses técnicos. Jogando fora de casa, quem conquista mais é o do Atlético Paranaense e o do Atlético Goianiense. Quem cede mais jogando dentro de casa é o da Chapecoense. Então eu creio que assim o técnico do Ceará tem grandes chances de ir bem. Mas se filtrarmos aqui em técnicos, tira aqui isso, filtrar, ok. Mínimo para valorização. Jair Ventura é uma excelente opção, precisa de 1,43 para começar a valorizar. Humberto Louros, quem acredita aí na vitória do Sport, pode ser uma excelente opção. Marquinhos aí pode ser uma boa opção também nessa rodada aí contra o Santos. Fernando Diniz pode ser uma excelente opção aí contra um Juventude. Creio que o Santos pode conseguir aí a vitória e o Fernando Diniz ir muito bem nessa rodada. Daqui para cima indico aqui o Guto Ferreira, pode ser uma boa opção. Dado Cavalcante também eu vejo potencial nele. Roger Machado, João Voivoda, não sei como é que pronuncia, perdão aí a todos os torcedores, mas eu creio que eles têm potencial também, assim como tá um pouquinho caro, tá, mas Eduardo Barroca também é uma excelente opção e parou por aí. Mas o nosso técnico nessa rodada vai ser o Fernando Diniz. Nisso, o nosso capitão aqui nesse time vai ser Marinho. Vou confirmar a escalação. Ficando assim, vamos filtrar aqui por aqui, é mais fácil. Fernando Miguel no gol, Léo e Renan Guedes na lateral, Luan Pérez e Rafael Thierry na zaga, Jean Mota, PP e Castilho no meio campo, no ataque Marinho, Hulk e Saulo Mineiro do Ceará, e o nosso capitão será o Marinho nessa rodada, pois eu creio que ele tem grandes chances e potencial de ir muito bem contra o Juventude. Nosso técnico é o Fernando Diniz.
Nosso time principal ficou custando 118,30 cartoletas, sobrou aí 5,85 e 5,67. Creio que tá um time bom para começar valorizar também e pontuar. Então qualquer coisa eu devo alterar no nosso Instagram. Então assim, acompanhem lá, eu vou deixar o link na descrição. E vamos aqui para o nosso time alternativo, que conseguiu recuperar algumas cartoletas. Perdemos 10, recuperando 9,73. Nossa pontuação aqui, ok, isso. Nosso time alternativo então vai assim ao gol, com Marcos Felipe, Renan Guedes e Igor Vinícius, Luan Pérez e Luiz Felipe. Vou estar dobrando aqui na zaga do Santos até o momento. No meio campo vai com Matheus Vargas, João Paulo e William Maranhão do Atlético Goianiense. E no ataque eu mantive Marinho e Hulk, que eu creio que são duas peças que não dá para tirar. Nesse time vou com Felipe Viseu e o Hulk de capitão. Nesse time também nosso técnico é o Jair Ventura, custando o time aí de 99,23, quase todas as cartoletas, sobrou 0,50. Então assim, vou manter esse time até aí sexta-feira. Se caso tenha alguma alteração, vocês vão aqui, ó, vamos ir rapidinho no nosso Instagram. Quem ainda não segue, vai lá seguir, vou estar deixando o link aqui na descrição. Estamos rumo aí a 1.300 seguidores, faltam aí poucos seguidores para batermos essa meta. Lá postamos nossos times, como vai para a rodada, os resultados de como fomos aí na última rodada, top 3 por posição, quadro da arbitragem e tudo mais, e a votação do time da galera pelos stories. Bom, mas é isso. Muito obrigado a todos aí que ficaram até o final do vídeo. Se inscrevam quem não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos e em grupos de WhatsApp. Ajudem a gente a chegar na meta de 150 inscritos até o fim dessa temporada, desse ano. Conto com o apoio de vocês. Um forte abraço. Fui!